Olá, boa tarde. Vamos à parte 7 da leitura da Revista de Rádio e Comunicações Quebec Sierra Papá, QSP. A revista número 483, de agosto e setembro de 2025. Normalmente a revista é mensal, mas penso que devido a umas férias de agosto, passou a ser de agosto e setembro. Aqui a revista, na continuação, tem um artigo acerca de um tal de WPSD, que é uma alternativa à P-Star. Mas isto é o quê? É que é uma versão moderna e grátis de repetidores, de software para repetidor. O que é um repetidor? O repetidor, os radioamadores conhecem que são aparelhos que estão normalmente nos altos das serras ou nos lugares altos de comunidades que querem comunicar entre si em VHF ou UHF de radioamador, ou seja, nos 145 MHz ou nos 434, e normalmente era analógico. Isso funcionava em voz, portanto, fonia na frequência. Atualmente usa-se muito o digital para tudo. E surgiram vários tipos de digital, como o DMR, o D-Star, o Y Sierra Foxtrot, o P25, o NXDN, o sistema da IAESO, o sistema da ICOM, o sistema de código aberto. Então isto é uma complicação gerir isto tudo, mas de qualquer forma já existe software para isso. O digital tem muito parâmetro, tem muito software, eu não vou ler este artigo no aspecto em que é um artigo um bocado técnico, e as pessoas às quais eu falei o que são os repetidores, mesmo eu tendo explicado que estão no alto das serras, mesmo assim podem não saber como funciona. É assim, quando transmitimos para o repetidor, para o rádio que estava na serra, numa casinha com duas antenas, são dois rádios com duas antenas muitas vezes, e um core, um aparelho que faz a ligação deles, porque um recebe e o outro transmite. Normalmente, por exemplo, um recebe nos 434 ou nos 145.000, Serra da Estrela. E depois, essa recepção, esse sinal recebido onde a antena está alta e capta muito bem o VHF ou o UHF, entra para depois sair num outro rádio, numa frequência ligeiramente acima. Então o que é que acontece? Todos estão à escuta, na frequência de escuta, que é ligeiramente acima. No VHF é 600 kHz. E depois, o que transmite, quando carrega para transmitir, o rádio faz o chamado shift, em que ele tira em VHF 600 kHz a frequência da escuta e transmite nessa frequência. Portanto, aí está, são dois rádios em frequências próximas, diferentes. E tem uma antena a receber para o rádio que recebe, aí depois tem um aparelho que manda para o outro aparelho, que o outro aparelho transmite para a antena que transmite, onde todos escutam. Esse desfazamento faz com que seja um repetidor. E agora isso existe no digital. Agora, de qualquer forma, é um artigo bastante técnico. Eu não vou andar aqui a ler. Eram as páginas da revista, páginas 53, 54, 55, 56, 57, porque fala aqui do DMR, Digital Mobile Radio, fala de outros modos, D-Star da ICOM, o da IAESO, está aqui um modo M17, voz e dados, qualquer coisa P25, projeto 25. Este eu não vou ler. Ora, temos aqui também algo acerca de uma revista. Portanto, esta revista está também a mostrar, como eu estou a mostrar a vocês a existência desta revista, esta própria revista está a demonstrar a existência de outra revista, que é a Selva Mar, com os seus artigos, mas eu estou para demonstrar aqui os artigos desta revista. Agora, na página 58, temos um artigo sobre DMR, Delta Mike Romeo. O DMR significa Digital Mobile Radio e é uma norma internacional
especialmente definida para rádios bidirecionais. A norma DMR permite que equipamentos de diferentes fabricantes sejam instalados na mesma rede para todas as funções especificadas na norma. O objetivo da norma DMR é criar um sistema de rádio de baixa complexidade e de baixo custo, que permita compatibilidade com equipamentos de diferentes fabricantes, permitindo assim ao utilizador escolher o produto da sua escolha, em vez de ficar preso a um sistema específico. O rádio móvel digital funciona em frequências entre 30 MHz e 1 GHz. Esta gama de frequências está dividida em duas categorias. Uma é a alta frequência, que vai de 30 a 300. Outra é a ultra alta frequência, o UHF, que vai de 300 até 1 GHz. Neste caso, a maioria dos equipamentos DMR insere-se nas partes de radioamador de 136 a 174 MHz. Aliás, isto é mais do que a banda de radioamador. E o UHF disto também, que é de 403 a 527 MHz. Existem três níveis de DMR. Há o DMR1, que é para a licença livre, para comunicação direta ponto a ponto, em que um transmite e o outro recebe em modo simplex, ou seja, na mesma frequência. Existe o nível 2, em que aqui as frequências têm que ser licenciadas, a comunicação passa por um repetidor. Este modo permite acesso a dados como software de gestão, administração, aplicações, etc. É o mesmo DMR que até estava a ser falado também no artigo anterior. E existe um DMR3. Este permite mais capacidade de tráfego e excede substancialmente o número de utilizadores. Permite a operação de sistemas troncalizados. Agora estamos na página 59. A página 59 fala sobre bobinas. Também é um assunto bastante técnico. Aqui nós podemos ler que é conhecido por todos o funcionamento de uma bobina de onda clássica, em que esta bobina ressoa. É engraçado quando falam que ressona. Esta bobina ressoa nas proximidades da frequência de interesse, cortando eletricamente. Quando isto ocorre, na parte exterior da antena. Este dispositivo tem o inconveniente de, para a sua frequência de ressonância, aqui já puseram ressonância. Ora, para a sua frequência de ressonância, mas acho que no dicionário até estão lá as duas hipóteses, portanto, parece que tanto pode ressoar como ressonar, o que eu acho um erro, mas tudo bem. Portanto, este dispositivo tem o inconveniente de, para a sua frequência de ressonância, a resistência série da bobina ser máxima, apresentando uma perda de potência também máxima. Este inconveniente é evitado com a instalação de uma bobina de uma frequência ressoante, de forma que esta se encontra muito afastada das frequências de interesse superior e inferior. A ver, isto é um artigo técnico também aqui. Porque isto entra no LC. Ok? Condensador e resistência para sintonia, série em paralelo. A ver, olha, montando um dipolo ressoante, eu não vou ler ressonante, montando um dipolo ressoante em 7200 e 14140, que são duas frequências de rádio amador. Está a ver? O dipolo com duas bobinas, o que vai para lá da bobina depois passa a fazer uma segunda frequência. Então nós podemos ter numa frequência, aquela frequência chega à bobina e não passa, vai para o ar. Quando a voltagem é máxima, a bobina não deixa continuar e ela fica até cega. A emissão fica cega quando está numa voltagem máxima e põe a bobina. Ela foge para o ar, vira uma emissão. E depois, quando é a segunda frequência mais baixa, passa a bobina, com uma voltagem mais baixa consegue passar a bobina,
e vai ter a máxima voltagem nos extremos para lá da bobina, nas pontas depois da bobina. E então isso faz com que nós tenhamos uma antena dual band, de duas bandas. Fala que, aqui também há um artigo acerca dos ímãs permanentes de alta energia. Isto tem aqui uma técnicazinha para as pessoas que são interessadas e depois começam no cérebro a juntar aquilo que já sabem a mais conhecimento. E depois começam a ver, pois é, realmente aquela bobina no rádio com aquelas espiras, toroidal, ou aquela bobina na antena e tal. As pessoas começam na página 66, eu pulei aqui a página para não entrar em artigos demasiado técnicos. Depois, aqui na página 66, temos um artigo acerca da antena Beveridge. É uma antena criada por um senhor com o nome Beveridge. E foi criada no início do século XX. É uma escolha popular para entusiastas de rádio, devido à sua eficácia na recepção de sinais de baixa frequência. O seu design é simples. A recepção é de baixo ruído e tem a capacidade de captar sinais a longas distâncias. São vantagens. Tem limitações esta antena, em termos de ser grande, com um desempenho reduzido em frequências mais altas. Foram criadas melhorias, portanto, e variações foram desenvolvidas para superar estas desvantagens. Ora, a antena Beveridge, numa visão geral, ela é Beveridge, pronto, diz-se Beveridge, pronto, muitas vezes, uma antena Beveridge. É um tipo de antena de ondas longas, amplamente utilizada para receber sinais de rádio de onda média e curta também. Esta antena foi inventada e patenteada pelo Harold H. Beveridge. Harold H. Beveridge, em 1921. A sua concepção destina-se principalmente à recepção, tendo uma capacidade única de melhorar a relação sinal-ruído em ambientes ruidosos. Ela tem um design simples. Ela é composta por um fio único, longo, esticado acima do solo, uma altura de 1 a 3 metros. Ora, outra característica é a direcionalidade. É uma das vantagens mais notáveis da Beveridge. É a sua direcionalidade. Significa que ela é especialmente boa em receber sinais na direção para a qual está apontada, enquanto suprime sinais e ruídos noutras direções. Outra característica desta antena é a recepção melhorada. Devido à sua direcionalidade e design, esta antena pode fornecer uma recepção de sinal mais limpa, especialmente em áreas com ruído elétrico ou atmosférico. Funcionamento de forma básica. Como é que funciona isto de uma forma básica, para a gente entender? A antena Beveridge opera captando ondas eletromagnéticas que viajam rente ao solo, fenômeno conhecido como ondas terrestres. A sua eficácia é maximizada quando é instalada paralelamente à direção da estação da emissora desejada. À medida que as ondas eletromagnéticas são absorvidas pelo fio da antena, uma tensão é induzida ao longo do seu comprimento. Este sinal é introduzido, é então encaminhado para um receptor para amplificação e processamento. Quais são as considerações na instalação desta antena? Para instalar uma antena Beveridge, é importante considerar o seguinte. Ponto 1. A antena deve ser montada o mais reta possível e direcionada para a estação que deseja receber, ou para a direção que deseja receber. Ponto 2. O comprimento ideal do fio depende da frequência específica que se deseja receber. Para ondas médias, ondas curtas, comprimentos de 100 a 200 metros é comum. Embora variações possam ser necessárias de acordo com condições específicas. Tem aqui um desenho que mostra a direção do sinal,
uma caixinha que vai para o receptor ligado à terra, e depois outra caixinha, a alimentação, tem aqui uma alimentação, 12 volts no coaxial. Ok, então deixa aqui ver. Está aqui a demonstração de uma beverage numa árvore. Portanto, e está a dizer que a distância, isto faz um quadrado e deve ter um comprimento de onda ou mais. Portanto, podemos calcular o comprimento de onda. Tanto que nós temos as bandas de ondas curtas, por exemplo, 160 metros. Um comprimento de onda aí são 160 metros, mais ou menos, 40 metros. Ou faixa de 90 metros, 75, 60. Está a ver? Um comprimento de onda nos 60 metros são 60 metros. Ou mais. Está aqui um ponto 3. Ponto 3, vamos ler em vez de ver os bonecos. O ponto 3. É crucial ter um bom sistema de terra, de aterramento para esta antena, uma vez que o aterramento ajuda a eliminar ruídos e interferências. Quais são as vantagens da antena Beverage em comparação com outros tipos? Ora, uma das vantagens é a rejeição de ruído. É uma característica marcante desta antena porque a sua capacidade de rejeitar interferências e ruídos é alta. E isto é muito útil em zonas próximas de interferência eletrónica e de cidades. Ora, outra vantagem desta antena é que ela é eficiente em ondas longas, ondas médias. Enquanto muitas antenas sofrem de perdas em frequências mais baixas, a Beverage se destaca pela sua performance em ondas longas e ondas médias. Pronto. Outra vantagem é o custo-benefício, porque devido ao design simples, basicamente é um fio com alguns componentes adicionais que não são caros, a antena Beverage é economicamente viável, tornando-se uma escolha popular entre entusiastas de rádio e profissionais. Note-se que ela foi desenhada numa altura, no início do século XX, quando se utilizavam frequências muito baixas. Frequências baixas. Okay? Está aqui um ponto que diz assim. Aqui já é outro item que é dicas para otimizar o uso da Beverage. Quanto à altura de instalação, 1 a 3 metros. Já dissemos. Quanto ao terreno, mas pode-se ajustar a altura para fazer experiência se a recepção é melhor, mais alta ou mais baixa. Quanto ao terreno, terrenos o mais planos possíveis, mais uniformes possíveis, são ideais para esta antena. Até porque nós queremos manter uma altura constante da antena de forma que fique reta. E se o terreno for plano, ajuda que com estacas do mesmo tamanho a antena se mantém o mais reta possível. Ora, áreas com muita vegetação ou irregularidades podem afetar negativamente a performance desta antena. Ora, uma outra dica é quanto à manutenção. Como qualquer equipamento externo, a antena Beverage pode sofrer alguns desgastes devido às condições climatéricas. Verifique regularmente o estado do fio e dos pontos de aterramento para garantir a melhor recepção. Em conclusão, esta antena, embora simples, é poderosa na recepção de rádio. Na sua capacidade de oferecer recepção limpa e de alta qualidade, especialmente em frequências baixas, e considerando o custo-benefício e a direcionalidade, não é surpresa que ela tenha mantido alguma popularidade ao longo de todos esses anos, desde que foi criada. Seja um hobby, ou um profissional, a antena Beverage é definitivamente uma opção a ser considerada para melhorar a sua experiência de recepção de rádio. Ora, o que é que temos aqui também? Aqui na página 68 existem os cálculos para uma antena X200, a antena criada pelos japoneses Diamond e que substituiu em parte as Ringo e as Super Ringo, que eram as antenas melhores que haviam de VHF antes das Diamond. Então nós temos as Diamond X50, X200, X300, X500, X710, são consoante o comprimento. E o que é que ela faz? Ela faz uma inversão da parte negativa da onda
e depois segue para cima. Uma inversão da parte negativa da onda e segue para cima. Mas conseguiram fazer isso de forma a que as bobinas de inversão não influenciam negativamente a outra banda. Então são dual band, de V e UHF. Isto também é um artigo bastante técnico, com fórmulas, tereco-teco, pardais ao ninho. E então, olha, ficamos por aqui quanto à leitura deste artigo. Acho que hoje vai ser o dia em que nós vamos acabar de ler esta revista. Nós estamos na página 70, vamos mesmo no fim. Na página 70 nós temos aqui a sugestão de aproveite boa propagação, aproveitar a boa propagação nas bandas de V e UHF e experimente o SHF, as super altas frequências. Ainda não acabou não, ainda aqui mais qualquer coisinha. Portanto, temos aqui a publicidade de uma loja, Ferro, loja de manutenção de equipamentos, instalação de telecomunicações. Eles têm aqui em demonstração algumas coisas. Eles têm uma loja virtual e tem aqui um telefone. Tem o e-mail. Em Burgos. Burgos, ok. Depois ainda aqui mais um artigo, antes do final, e outro, ok. Sim, assim a gente consegue fazer os 30 minutos. Se calhar vamos passar, não sei se acabamos a revista. A rádio de outros tempos. Aqui mostra um rádio amador de outros tempos, há 50 anos. A foto acima mostra a estação CT1 Delta Lima, Francisco Gonçalves, quando cumpria serviço militar obrigatório em Passo de Arcos, na EMEL, há mais de 50 anos. Ora bem, o artigo diz assim: os seus equipamentos nessa altura para VHF e para HF, que são das curtas, eram os constantes na fotografia. Realmente está aqui uma fotografia com aqueles aparelhinhos de rodinhas. Não havia tones no VHF. Ora, portanto, não havia, se calhar, muitos frequencímetros. Portanto, o conversor de VHF foi feito pelo radioamador CT1 Kilo Quebec Jorge Silva. O receptor Philips foi substituído mais tarde pelo trio JR500SE, adquirido ao colega da estação de radioamador CT1 Zulu X-Ray. O emissor com a válvula QQE 03/20 era construção do colega radioamador CT1 Oscar Bravo, Hilmar Magro, e o seu antigo colega da Automática Elétrica Portuguesa, e dava cerca de 20 watts em onda média. Na altura não havia tanto os bandas laterais como hoje. O microfone que ainda possui é de cristal, com uma pastilha Mercula, que lhe foi oferecida pelo colega da estação CT1 Quebec Alpha, capitão Jaime Varela Santos, de Santarém. Para ondas curtas usava um emissor de construção caseira, homemade, por CT1 XI. Já ouvi falar deste colega, excelentíssimo, com cerca de 70 watts, meus amigos, naqueles tempos, e um VFO. Procurem o que é que isso quer dizer. Geloso, que está ao lado do trio JR500SE. Ainda um receptor Knight Kit R100A. Está aqui o Ricardo Monteiro, CT2J Yankee Charlie, vive em Alcaíns. Radaboendor desde 2007. O seu rig não precisa de mais nenhum descritivo. Está aqui o chaco dele atualmente. Está certo. Há 50 anos. Agora 2025, 75. Agora vamos para um artigo aqui, a rádio particular, TSF. E mostra aqui uma espécie de Magalena avançada. Avançada, mas bem antiga. Avançada, mas bem antiga. Deixa lá que é qual avançada. É assim, avançada naqueles tempos. Antes, a radiodifusão portuguesa, a nível amador, teve os seus inícios no dia 24 de abril de 1914. Olha, pouco depois, 2 anitos depois, apareceu um anjo em Fátima e 3 anos depois, pronto. Ok. E eu não estou a questionar se vocês acreditam. Eu estou a dizer o que aconteceu, ok? Mas pronto, vamos respeitar as próprias opiniões de cada um. Que nós somos demasiado pequenos para coisas demasiado grandes. Vamos continuar nas coisas demasiado pequenas, que é isto que nos interessa. Ora,
Atribuiu-se ao radioamador Abílio Nunes dos Santos Júnior o indicativo CT1AA. Ele foi o iniciador das transmissões designadas como TSF, que é telefonia sem fios, de uma programação de modo regular a partir dos armazéns Grandela, de que era proprietário. Portanto, ele tinha um bocadinho de pastel para entrar nestas coisas. Tem-se notícia que foi fundada então em 1925 e vendia então os receptores da RCA. RCA era American Communications, eu não sei, não sei. Mas eu sei que a RCA, durante muitos anos, portanto, RCA, não sei, mas posso procurar aqui na internet, só por curiosidade, o que é que quer dizer RCA. O que quer dizer? Olha, não consegue-se passar hoje em dia sem internet. Isto agora está a abrir tudo e mais alguma coisa, porque eu abri o browser e tem aqui 20 janelas. E depois ainda por cima não vai aqui se calhar no programa que eu queria. Acesso à internet, está certo. É no Google. Mas vamos continuar o artigo, depois já aparece. A gente já vê isso. Um dos primeiros locutores terá sido... Espera aí, está aqui. Tem-se notícia que foi fundado em 1925 e vendia receptores RCA. Já lemos isto. O indicativo era Papa 1 Alfa Romeo. Certamente P designado por país. Um dos primeiros locutores terá sido Fernando Cardelho de Medeiros, que em 1914 fundava a Rádio Hertz. Sabem uma curiosidade? Ainda hoje em dia existe uma rádio com esse nome. Ai, que engraçado, a internet não me entrou. O que acontece? Em Tomar existe a Rádio Hertz de Tomar. Se calhar a Rádio Hertz acabou, mudou de nome, ganhou outra importância, virou uma rede nacional, alguma coisa. E eles, olha, que tal a gente ir buscar aquele nome daquela rádio? Olha que interessante, está aqui o cartão, também está aqui o cartão QSL do homem, o cartão de contacto do CT1AA. Muito bem. Aqui está então uma imagem de uma galena e de um rádio de ponteiros e rodinhas, que antigamente tudo eram rodinhas. Olha, demorou, mas apareceu. Não sei o que é que se passa com a minha rede. A rede rural, aqui, ruralesca. Okay. Mas não, está assim um bocadinho manhosa aqui a rede. Foi feita por mim, ok. Pronto. Está baseado na rede móvel. Já estabilizou, já chamou as outras páginas. RCA. O que quer dizer? Será que vamos ter que... Olha, modo de IA, dá para dizer assim. Eu quero procurar na IA. Mas demorou um bocado. Nesta outra página, que nós já estamos a chegar em breve aqui aos 30 minutos, falta pouco, temos uma publicidade de um distribuidor oficial para a Espanha dos equipamentos Wouxun e Jopix. Os Jopix, rádios para Citizen Band, PX, ou como é que se chama? PY, PX, o PX, CB, Citizen Band, faixa do cidadão, e o Wouxun. Mostra aqui um receptor de V e UHF, mas diz aqui assim, rádio de estação de rádio amador com 4 bandas de transmissão e 7 de recepção. Então isto transmite em UHF nos 434 e no VHF nos 145, depois na banda dos 6 metros e na banda dos 10 metros. E faz tipo crossband. O crossband é uma coisa engraçada. Há rádios que dá para ativar o crossband e nós, com uma antena que seja dual band, podemos, por exemplo, estar a transmitir por rádio num pequeno portátil em UHF e o rádio transmite para V. Por exemplo, se este rádio estiver em estação com uma boa antena, nós andamos por aqui à volta, aqui na volta do monte, ou sei lá onde, com o portátil, e o rádio de casa recebe aquilo e manda lá para longe. Ok? Isto é engraçado, o crossband. Também dá para fazer isso com o carro, andar aí com um portátilzinho desses baratos, que toda a gente conhece, Baofeng, sei lá,
E aí que uma pessoa transmite, aquilo entra no HF do rádio móvel e lá vai isso para o receptor lá da Serra da Estrela, sei lá do estado ao lado, no Brasil. Ora, finalmente, chegando aos 30 minutos, estamos na última página. Na última página, que é uma página que também é uma publicidade, que é para acabar a revista em grande e faturar aí uns trocos, porque nem sempre a assinatura dos leitores chega. Então, aqui temos a Naucom, que é uma empresa a fazer publicidade aos receptores da ICOM, que é a fina flor do radioamadorismo. São caros. O IC905, portanto, que é um aparelho que faz UHF alto, UHF, VHF, e depois faz ainda SHF em 2 frequências e tal. Ei, 3 frequências! Micro-ondas. Pois, isto transmite em frequências de micro-ondas. Micro-ondas não é só o aparelho que está lá na cozinha. Micro-ondas é porque o tamanho das ondas é mesmo pequeno. Então, olha, meus amigos, aqui acabamos com esta publicidade da Naucom, nesta revista QSP, Revista de Rádio e Comunicações. No seu número 483, finalizamos a leitura desta revista de agosto e setembro de 2025. Muito obrigado. Deus vos abençoe com as suas graças, bênçãos e dons, e vamos aproveitar a misericórdia divina através da oferta da sua mãezinha que Deus nos ofereceu para ser a mãe de misericórdia. Nossa Senhora da Propagação, rogai por nós.